Depois de um final de semana bem agitado, nós temos uma segunda-feira um pouco mais tranquila, né? Tem um grande jogo aqui na Itália, mas uma segunda-feira de grade mais tranquila, tá? Vamos falar sobre a Roma, que enfrenta a Atalanta. A Atalanta é uma das líderes do campeonato italiano, vem muito bem na Champions, socou 6 no Young Boys. E a Roma, que vem bem também na Europa League, conseguiu um bom jogo contra o Tottenham, conseguiu um empate 2-2. O Porto, que empatou também nas competições da UEFA, enfrenta o Casa Pia com uma cotação mais baixa. E na Liga dos Campeões da Ásia, nós temos mais uma vez Cristiano Ronaldo provavelmente dentro de campo buscando gols. Nessa sexta-feira, Cristiano Ronaldo marcou mais 2. Então, se eu não me falha a memória nas contas, era 913, foi para 915, faltam 85 gols para o 1000º gol de Cristiano Ronaldo. Vai ser interessante. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas de trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, o segundo dia do mês de dezembro. Começamos o nosso planejamento com Al Nassr e Al Sadd. Nós temos aqui a tabela de classificação da Liga dos Campeões da Ásia. Nesse momento, no grupo Oeste, né? Temos o Leste e Oeste. O Al Nassr é o terceiro colocado com 4 vitórias e um empate, nenhuma derrota junto com o Al Hilal e o Al Ahly. Dá para perceber que existe uma dominância aqui da Arábia Saudita, né? O Al Sadd, deixa eu lembrar de qual país que é, do Catar. Então nós temos aqui uma grande dominância dos times da Arábia Saudita. E olha que curioso, o campeão atual, Al Ain, não conseguiu vencer uma mísera partida. Olha que loucura. Campeão da Liga dos Campeões da Ásia na temporada passada contra o Yokohama Marinos não vai se classificar, a não sei que um milagre aconteça, muito difícil. Ainda dá, mas é difícil. Saldo de gols é ruim com -8, número de vitórias é ruim. A diferença está complexa aqui para o Al Ain, né? Mas muito provavelmente os 3 times da Arábia Saudita vão se classificar. Então, nós temos o Al Nassr, que não tem cotação ainda, estou gravando esse vídeo adiantado, mas imagino que seja favorito. O time do Al Sadd como visitante, ele venceu nenhuma partida, teve 2 empates, 2 gols marcados, 2 gols sofridos. O Al Nassr dentro de casa venceu as 2 partidas que disputou, 7 gols marcados e 2 gols sofridos, 5 gols de saldo. O que geralmente eu estou procurando em jogos do Al Nassr? Primeiro, o back favorito, o time está bem focado, bem empenhado, melhorou bastante a sua parte defensiva. E cara, Cristiano Ronaldo em campo tem sido batata, né? Tenho falado com frequência disso daí, tava vendo agora os lances dessa sexta-feira dos gols do Cristiano, um gol de pênalti, um gol com a bola rolando. Deixa eu pegar aqui a tabela do Cristiano pra gente ver como que tem sido absurdo, né? Essa quantidade de gols marcados pelo Cristiano. É claro que a Arábia Saudita é um campeonato periférico, assim como a MLS, onde está jogando o Lionel Messi, mas Cristiano Ronaldo vem muito bem. Olha só nos últimos jogos. 2 gols agora contra o Dunk da MAC, 2 gols contra o Garafa na Liga dos Campeões da Ásia, 1 gol contra o Al-Qadisiyah, mesmo na derrota, 1 gol, 1 pênalti e 1 assistência contra a Polônia. Então, o homem vem on fire, né? 85 gols que faltam para o 1000º gol. Parece que vai ser tranquilo. Máximo ali mais umas 2 temporadas estourando, né? Pode ser que até mais. Na temporada passada, deixa eu ver se eu consigo ver isso aqui, ó. Na temporada passada, só na Arábia Saudita, ele marcou 35 gols. Aí você pode somar aqui na Liga dos Campeões da Ásia, que ele marcou mais 4, então já foi quase 40. Tem a Supercopa, que ele marcou 2, já passou para 41. Então você pensa, se ele tá marcando em média de 40 gols por ano, em 2 temporadas ele vai chegar lá. Tá, então eu vou ficar de olho nesse back favorito. Para você que gosta de mercado também um pouco mais exótico, gols do Cristiano Ronaldo, finalização do Cristiano Ronaldo é sempre muito bem-vindo, tá? Às 16h45, a Roma enfrenta a Atalanta num jogo um pouco mais parelho. Na Itália, a Atalanta é uma das líderes da competição. Lembrando que praticamente todo mundo joga no domingo, né? A Lazio enfrenta, se não me falha a memória, o Parma. A Fiorentina joga contra a Inter. O Napoli pega o Torino. A Juventus enfrenta o Lecce. Então praticamente todo mundo joga no domingo e só a Atalanta que sobrou para jogar contra a Roma. Afinal de contas, a Roma empatou fora contra o Tottenham na Europa League e a Atalanta deu um cacete no Young Boys por 6-1. Vem de vitória, olha só a quantidade de vitórias seguidas da Atalanta, ó. 6-1 no Verona, 2-0 no Monza, 3-0 no líder Napoli, só isso. 2-0 no Stuttgart na Alemanha, Stuttgart segundo colocado na Alemanha no ano passado, né, na temporada passada. 2-1 no Udinese, 3-1 no Parma, 6-1 no Young Boys. Tá difícil segurar a Atalanta, hein? Pra mim é um jogo de correção de preço pra ficar de olho nesse pior equipe em campo na Roma, se a Roma não começar muito bem. A Roma dentro de casa, deixa eu pegar aqui, perdeu
para o Bolonha, 3-2, está com seu novo treinador agora, né? Aquele que foi o treinador do Leicester no título memorável do Leicester na Premier League. Como é o nome dele mesmo? Sempre me esqueço. Novo treinador da Roma. Claudio Ranieri. Ele mesmo, tá? Se eu não me engano, deixa eu pegar aqui, Claudio Ranieri. Deixa eu ver quantos jogos ele já fez na frente da Roma. Foram 2 jogos, um empate e uma derrota. Se não me falha a memória, o empate foi contra o Tottenham, tá? Então é a chance da Roma buscar a sua primeira vitória na competição. Nos últimos confrontos entre eles, tivemos uma frequência de ambas marcam bem grande nesses últimos 3 confrontos, tá? Então a cotação aqui tá 1,67. Se for mais alta, vale a pena ficar de olho. Também me parece um jogo para pelo menos 2 gols. A Roma não tem sido tão agressiva na iniciativa, a Atalanta já sai mais na frente do placar. As duas equipes falham um pouco, mas a Atalanta tem um ataque mais agressivo. A Atalanta também precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol, mas a Roma não é tão ruim nisso. Primeiro tempo da Atalanta é muito bom, e aqui sim a gente pode ter essa correção de preço da Roma. No segundo tempo já fica um pouco mais parelho. 71% dos jogos da Atalanta fora com over 2,5. Olha, uma Atalanta na frente, uma Roma se expondo, esse mercado de 2,5 gols pagando 1,91, no ao vivo vai estar um pouquinho melhor, pode ser interessante, tá? De resto, jogo para ficar de olho também nas bolas aéreas. A Roma é um time muito sólido nesse fundamento, tá? Das últimas vezes que a Roma recebeu a Atalanta, ela não venceu em 2024, o jogo ficou 1-1. Ela não venceu em 2022, o jogo ficou 1-0 para a Atalanta. E ela foi vencer no final da temporada 22-23 por 1-0. Então tem sido um adversário indigesto para o time da Roma. Nenhuma vitória nos últimos 4 confrontos. Tá? É sim uma equipe muito bem treinada pelo Gasperini. Pra gente finalizar, falei que ia ser uma grade realmente mais curta, nós temos um jogo de super favorito. Nada melhor, né, do que ter uma tranquilidade maior. O Porto enfrenta o Casa Pia, que é uma equipe geralmente que costuma jogar no contra-ataque, mas se o Porto fizer uma pressão maior na marcação-pressão na segunda bola, tende a ter uma vitória tranquila por aqui, é o que tudo indica, né? O Porto, com uma cotação de 1,20, vem na segunda colocação com 6 pontos atrás do Sporting, já está mais difícil de pegar, mas óbvio, para o benefício do Porto, o Rubem Amorim deixou o Sporting, vamos ver se o Sporting consegue manter essa pegada mesmo sem o seu treinador. O Casa Pia fora de casa, com apenas uma vitória, não é um desempenho tão bom, utilizando aqui o PDF de apoio, venceu, deixa eu ver contra quem foi essa vitória do Casa Pia, se foi contra algum time grande, Estrela da Amadora, não. Então o time do Casa Pia não sai tanto na frente do placar, o Porto saiu na frente em todos os jogos, não falhou marcar nenhum jogo, em quase todos os jogos não sofreu gol, um ataque muito sólido, uma defesa muito boa, o Casa Pia sofreu o dobro de gols que marcou, aproveitamento do Porto é melhor, o primeiro tempo do Porto é melhor, o segundo tempo do Porto é melhor, tudo é melhor. Então, basicamente aqui é não inventar moda, tentar buscar um back favorito se você é um Panther. Das últimas vezes que eles se enfrentaram no Dragão, o Porto venceu por 2 gols de diferença, 1 gol de diferença e só, porque o Casa Pia estava lá na segunda divisão. Então, dá para pensar, se você é um Panther, numa vitória do Porto no HT, uma vitória por 2 gols de diferença ou 3 gols de diferença, menos 1 ou menos 2,25 do Porto, e também uma vitória tardia do Porto, embora eu acho que o Porto não demore muito a marcar gols por aqui, tá? Quer pensar no mercado de gols? Quanto mais gols o Porto colocar para cima do Casa Pia, mais exposto vai estar a equipe do Casa Pia, que costuma jogar recuada, mas em desvantagem deve se expor, e aí você pode ir trabalhando nos mercados limites, né? O jogo tá 2-0, você pode pensar no 2,5 no final e assim sucessivamente. E, obviamente, se você é um trader, um back favorito no Porto com bastante pressão, tomando cuidado com os contra-ataques do Casa Pia, pode ser interessante, tá? Eu vou deixar aqui outros jogos complementares. Ó, o Fenerbahçe, segundo colocado na Turquia, enfrenta o Gaziantep, que tá lá embaixo na tabela. O Fenerbahçe tá 5 pontos do Galatasaray. De novo os dois, né? Gato e rato, né? O Galatasaray é campeão, o Fenerbahçe fica na segunda colocação. Besiktas também joga aqui contra o Ataspor. Sevilha e Osasuna. Sevilha nesse momento meio de tabela, o Osasuna bem melhor, mas o Osasuna fora de casa não tem um desempenho tão bom, por isso essa cotação mais de favorito do Sevilha. Vitória Gil Vicente, bom jogo aqui também no Campeonato Português. Vitória sexto colocado, podendo ultrapassar o Braga, seu maior rival na tabela. O Vitória com apenas uma derrota dentro de casa e o Gil Vicente é o pior visitante, um dos piores visitantes da competição, tá? Não venceu nenhuma. Então dá para ficar de olho também nesse jogo do Vitória com o Gil Vicente, pelo menos jogo para correção de preço. Na Liga dos Campeões da Ásia, o Al-Ahly, que é um dos líderes do grupo Oeste, também joga. E quem mais? Campeonato Argentino. Aí aqui mais meio de tabela, né? Deixa eu ver se tem alguns líderes aqui do Campeonato Argentino. O Vélez é líder, o Huracan é segundo colocado, joga contra o Tajeres. Aqui uma opção de jogo à noite.
Que mais? Racing não joga agora, tá de ressaca do título. Vélez não entra em campo hoje. O River Plate já entrou em campo. União Santa Fé, sexto colocado contra o Platense. Pode ser um jogo interessante. Dá pra marcar todos esses jogos do argentino como complemento, principalmente os jogos mais tarde por conta do horário, né? Pra completar a mesma grade. É isso, meus amigos. Vou deixar aqui embaixo esse link do Radar Esportivo com jogos complementares. Também vou deixar aqui embaixo o link da minha parceira Betfair para você abrir a sua conta e aproveitar para ter os saques mais rápido, né? Com um Pix instantâneo. Betfair, que é a maior bolsa esportiva do mundo. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital, do seu emocional. Deixo aberto aqui também um espaço para você me ajudar com informações, complementos e dúvidas. Um grande abraço e até amanhã.